Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Fábio. Quero convidar vocês para que nós possamos iniciar essa nossa aula remota de hoje com a oração da Ave Maria. Nós tivemos durante esse mês duas datas importantes relacionadas a Nossa Senhora, a Natividade de Nossa Senhora, que foi no dia 8 de setembro, e também agora dia 15 nós tivemos o dia de Nossa Senhora das Dores. Então nós vamos pedir que Nossa Senhora esteja orando, intercedendo por nós, a fim de que na nossa vida se faça a vontade de Deus, assim como na vida dela também se fez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, gente. Então hoje nós vamos fazer a correção, a correção comentada das atividades da trilha da semana passada para essa semana, e vamos lá. Questão número 1. A respeito da religião islâmica, analise essas afirmativas. Então, número 1. Até o século VII, os povos árabes foram caracterizados pelo politeísmo. É uma questão correta. Lembre que Maomé, quando foi pregar a sua nova doutrina em Meca pela primeira vez, ele teve que sair expulso de lá, porque ele pregava uma religião monoteísta no meio de um lugar politeísta. Só lembrando que politeísmo significa uma religião que crê em vários deuses. Número 2. Muhammad foi o pregador do islamismo durante o século VII. Sim, o primeiro pregador, o que iniciou, o que fundou a religião. 3. Muhammad nasceu em Meca e, ao participar de caravanas, entrou em contato com religiões monoteístas, como o judaísmo e o cristianismo. Também está correto. E, gente, então nós temos todas as afirmativas corretas. Lembrando que quando Muhammad ele foi criado pelo tio, primeiramente pelo pai e pela mãe, mas eles faleceram muito cedo. Aí ele foi criado pelos avós, que também vieram a morrer. E aí ele ficou com um tio a partir dos 12 anos de idade, e o tio era desses povos que faziam essas caravanas de venda para a região. E ele, ao ir para a parte norte, um pouco mais norte do Oriente Médio, de onde ele se encontrava, ele acabou entrando em contato com as religiões cristã e a religião judaica. Então isso provavelmente influenciou muito ele na questão do surgimento dessa nova religião. Muito bem, vamos seguir adiante. A organização do tempo é uma construção social. Sendo assim, cada sociedade tem diferentes maneiras de contar as horas e os dias e organizá-los em forma de calendário. Atualmente seguimos o calendário gregoriano, no entanto, algumas sociedades utilizam outros calendários. Sobre o calendário muçulmano, assinale a alternativa correta. Então diz assim: iniciou-se no ano 1 da era cristã, com o nascimento de Jesus Cristo. Sabemos que não. Esse é o nosso calendário gregoriano, ok? Então mas não é o calendário muçulmano. B. Seu início é marcado pelos primeiros relatos bíblicos, que datam aproximadamente 3.500 anos atrás. É um calendário judeu, gente. Ele é marcado pelos fatos bíblicos, mas aí os relatos bíblicos são de mais de 3.500 anos antes de Cristo, e não 3.500 anos atrás, que daria aí mais de 5.000 anos, no caso. Letra C. O ano 1 do calendário muçulmano marca a saída de Muhammad de Meca em direção a Yatrib e corresponde ao ano 622 do calendário cristão. Sim, aqui nós temos a alternativa correta. Lembrando que aqui Yatrib era como era chamada a cidade na época, que depois passa a ser chamada a cidade de Medina, a cidade do profeta. Mas essa assertiva aqui é a correta. Letra D. O calendário muçulmano considera o ano do nascimento de Jesus Cristo como o ano 1. Não. O calendário muçulmano não considera. O ano 1 para eles, como diz aqui, é o ano 622. Seu início é marcado pela primeira viagem de Muhammad como caravaneiro. Não. O início é marcado pela fuga do profeta de Meca para Yatrib, que depois se torna Medina. Ok?
Existe uma regra religiosa aceita pelos praticantes do judaísmo e do islamismo que proíbe o consumo de carne de porco, estabelecida na antiguidade quando os judeus viviam em regiões áridas. Foi adotada séculos depois por árabes islamizados, que também eram povos do deserto. Essa regra pode ser entendida como o quê? Então, a letra A, uma demonstração de que o islamismo é um ramo do judaísmo tradicional? Claro que não, né, gente? Embora originariamente essa regra ela surgiu no judaísmo, mas o islamismo não é um ramo, é uma religião totalmente diferente. Ok? Então, seria um ramo, no caso, se, por exemplo, dentro do, vamos dizer assim, dentro do cristianismo, da história do cristianismo, nós temos como tronco principal o catolicismo, né, e nós temos religiões que surgiram do catolicismo, por exemplo, dentro do quadro da Igreja Ortodoxa. Aí nós temos a questão da Reforma Protestante, que vai ramificar, né, ou seja, assim, que são religiões que são parecidas, né? Aqui no caso não é parecido. Letra B. Um indício de que a carne de porco era rejeitada em toda a Ásia? Não, né? De forma nenhuma. Nós sabemos que, por exemplo, hoje ainda lá na China, né, eu costumo brincar assim, na China eles têm alguns costumes alimentares muito estranhos, né? Tanto que provavelmente a Covid-19 que nós temos aí, ela tem aparecido do consumo da carne de morcegos, né? Então eles comem alguns animais meio esquisitos lá, né? Eu costumo brincar assim, dizendo que a população lá é tão grande, né, que o que se mexe é alimento, né? Então eles não rejeitam a questão da carne de porco. Letra C. Uma certeza de que do judaísmo surgiu o islamismo? Não, isso aqui é uma repetição da questão A. Tá bom, gente? Só dito de outra forma. Né? A letra D. Uma prova de que a carne de porco era largamente consumida fora das regiões áridas? Também não. Né? Também não é. Ou seja, havia os rebanhos, vários tipos de rebanhos, entre esses rebanhos já o rebanho suíno, né, mas havia o rebanho bovino, que já era criado nessa época, o caprino, né, o ovino, mas enfim, não, propriamente não é essa questão aqui. E a última questão, uma crença antiga de que o porco é um animal impuro. Sim, isso aqui, gente, está no Pentateuco da Bíblia, que fala dos animais puros e animais impuros, ok? E cita entre, claro, não é que cita, mas assim, existe uma regra referente a isso, né? No livro da Bíblia, se não me engano, no livro de Números, ok? Ou Levítico, mas demonstrando que tipo de animal que pode ser comido e que tipo de animal que não pode ser comido. É dado as características. E nessas características, o porco se inclui como um animal impuro. Ok? Então, por isso que ele não era consumido. Continuando aqui, gente. A respeito dos árabes e de suas contribuições, assinale a alternativa correta. Então, já temos a letra A, né, que está marcado aqui. O processo de expansão territorial, promovido pelos árabes durante os séculos 7 e 8, gerou a ampliação das rotas comerciais. Sim, gerou ampliação. Isso procede, no caso, é uma afirmativa verdadeira. Principalmente entre eles, né? Lembrando que eles já tinham esses costumes dos povos beduínos, né, que saíam do deserto, então esse comércio ele acaba sendo ampliado. Letra B. A civilização árabe e muçulmana sempre foi caracterizada pela separação entre poderes políticos e religiosos? Não. Ó, veja que interessante aqui, né, o que diz na questão aqui, né? Só para enfatizar isso aqui para vocês, né? Quando ele cita aqui, ó, né? Civilização árabe muçulmana, né? Por que eu estou destacando isso, gente? Estou destacando por quê? Porque nem todo árabe é muçulmano, né? Nós geralmente fazemos esse erro, né? Mas a civilização árabe muçulmana, ela sempre teve junto, né? Ou seja, a muçulmana pós-Maomé, sempre os poderes aqui, né? No caso, os poderes políticos e religiosos, eles sempre se misturaram, né?
Nunca foi separado, né? Sempre foi junto. Letra C. A leitura do livro sagrado islâmico, o Corão, era vedada a toda a população para evitar a deturpação das palavras do profeta Maomé. Veja, se era vedada a toda a população, como que eles iam, no caso, conhecer os preceitos do Corão? Então, uma alternativa errada. Ok? As mulheres sempre usufruíram de grande liberdade social e política nas sociedades árabes. Gente, aqui a mulher na sociedade árabe, ainda hoje, gente, é uma mulher que vivia, vamos dizer, como se vive na antiguidade, propriamente. Não falo nem de Idade Média, mas antiguidade. Por quê? Alguns países que são mais radicais, que adotam a lei da Sharia, né? Esses países, o que acaba ocorrendo neles? Acaba ocorrendo que, por exemplo, a mulher ela tem que usar uma roupa quando sai na rua que cobre o corpo todo. Algumas não podem mostrar nada, nem mesmo o rosto. Por exemplo, como acontecia, né, acontece no Afeganistão, que usam um tipo de roupa chamado de burca, e que tem aqui na parte do rosto fica uma telinha, né, inclusive. Então, a mulher quando sai na rua tem que andar atrás do homem, do marido. Então, essa questão é bastante complicada no mundo árabe, viu, gente? A questão do direito da mulher lá é uma coisa que praticamente inexiste no mundo árabe. E a última. O legado cultural árabe não chegou até a atualidade, pois o islamismo proíbe estudos científicos. Né? Veja, claro que o legado árabe chegou na atualidade, né, gente? Por exemplo, os números que nós utilizamos são números de origem, por exemplo, indo-arábicos. Né? E tem várias outras coisas que poderia ser feito. Né? Hoje, com a questão da economia global, nós temos várias coisas relacionadas à questão da cultura, da culinária. Ok? Então, é uma assertiva errada. Então, nós ficamos com a letra A. Vamos para frente. Continuando aqui. Sobre a expansão territorial promovida pelos árabes, analise o mapa a seguir. Olha, então, nós temos aqui o mapa, né? A rota terrestre e a rota marítima da Rota da Seda, né? E a área sobre influência islâmica. Ok? Observado? Né? Área terrestre, área marítima, área terrestre, área marítima, os territórios sobre origem islâmica. Isso aqui já é mais, no caso, gente, para ali logo após a expansão islâmica, né? Já mais para o século 8, anos 700 e alguma coisa, ok? Então, mais ou menos isso. Então, em cima daquele mapa, vamos para a correção das atividades, diz assim, marcar V para verdadeiro e F para falso. De acordo com o mapa, é possível afirmar que os árabes promoveram uma grande expansão territorial que atingiu o norte da África e a Península Ibérica. Sim, nós vimos isso no mapa, né, gente? Só para reforçar para vocês aqui. Então, olha, norte da África, Península Ibérica, que é onde está Espanha e Portugal, né, na atualidade. Ok? Vamos seguir adiante. Letra B. Os árabes realizavam comércio com diversos povos por meio de rotas comerciais terrestres. É correto isso? Sim, vamos voltar ali, olha. As rotas comerciais terrestres aqui, vários povos, né, que vinham aqui até Constantinopla, até a Grécia, até o Cairo do Egito, né, até a China, ok? Então está correto. Letra C. Na Península Ibérica, os árabes se estabeleceram e influenciaram com seus traços culturais o sul da península, particularmente. Sim, é uma questão verdadeira também, gente. Okay? Claro, eles ficaram lá por muito tempo. Então, claro que estabeleceram, né, a cultura árabe, ela acabou marcando bastante o sul da península ibérica. Letra D. Os conhecimentos adquiridos pelos árabes por meio do contato com outros povos possibilitou um amplo aperfeiçoamento da matemática. Sim, né? Inclusive, os números que nós utilizamos são de origem indo-arábica, conforme eu já comentei com vocês na questão anterior.
A astronomia foi pouco desenvolvida pelos árabes, que se preocupavam apenas com as atividades ligadas ao comércio. É uma questão falsa, gente, até porque os árabes, no caso, a região onde eles moram, a Península Arábica, é uma região em que o céu é limpo a maior parte do ano por causa da questão climática, né? Com o predomínio do clima desértico e do clima semiárido. Então, eles faziam muitas observações astronômicas, né? É bom lembrar também que essa região, por exemplo, a região que os sumérios viviam lá na região do Iraque, e os sumérios foram os primeiros povos, aí, a primeira grande civilização da antiguidade, a primeira grande civilização do mundo, na verdade, e eles tinham conhecimentos astronômicos, por quê? Justamente por causa dessa questão climática, que é a mesma dos árabes, né? Então, por meio disso. Letra F. A influência dos árabes pode ser percebida em muitas palavras da língua portuguesa. Sim, também é uma questão verdadeira. Aqui eu sugiro para vocês, gente, aqui, para que a gente possa, por exemplo, dar uma olhadinha nisso, né? Fazer uma pequena pesquisa na internet para ver isso, né? Ou seja, algumas palavras da língua portuguesa se originaram também da questão árabe, por quê? Por causa da invasão dos árabes à Península Ibérica, né? Ou seja, isso influenciou a questão linguística, né? Podemos dizer assim. Um caso parecido que nós temos com isso, gente, é o caso por exemplo, do Rio Grande do Sul no Brasil, né? Então os gaúchos eles têm algumas palavras que eles usam, que são palavras que vêm, por exemplo, derivam da proximidade que eles têm e das várias disputas de terra que teve ao longo da história do Brasil, né, na região de Sacramento, por causa algumas palavras que eles usam que são de origem espanhola. Por exemplo, o próprio Che do Rio Grande do Sul. Nós achamos que é do Rio Grande do Sul, não é o Che da Argentina. É o argentino que fala o Che. As palavras melena, pontio, enfim. Assim por diante. Okay? Vamos para frente. Observe a imagem. Então vamos dar uma olhadinha na imagem ali. Então diz assim: após a observação dos detalhes dos elementos contidos na obra, analise as afirmativas a seguir. O estudo do corpo humano e das doenças eram práticas habituais dos árabes? Sim, eles tinham isso como um costume. B. Os recipientes ilustrados na imagem, que nós vemos aqui, no caso aqui também, representam os óleos e as essências que, quando combinados, traziam alívio para certas enfermidades. Também está correto. Okay? O homem representado à direita na imagem é um portador de varíola, doença para a qual os estudiosos árabes desenvolveram alguns tratamentos. Também está correto. Okay? Então todas as alternativas aqui elas ficam corretas. Okay? Aqui conforme mostra no quadro. Okay? Então os árabes eles desenvolveram algumas coisas muito interessantes no campo da medicina. Muito bem, gente. Então nós terminamos aqui a nossa aula remota de hoje.